Salve, salve Matilha! Técnica perfume, a arte de ouvir. Eu falo muito nos vídeos aqui do meu canal sobre saber ouvir, não apenas escutar. E eu acredito que um profissional que sabe ouvir, que sabe fazer as perguntas certas, com certeza vai ter mais resultado daquela pessoa que se comunica bem, mas não sabe ouvir. Então essa técnica, ela tem essa palavra perfume porque cada letra representa alguma coisa que vai te ajudar a ouvir melhor. Aproveite esse vídeo, se puder anotar, com certeza vai poder te ajudar muito a ouvir, porque às vezes a gente não se percebe como está fazendo as perguntas e como está ouvindo. Então quando a gente tem essa percepção, fica melhor para conseguir decifrar onde a gente está errando e como a gente pode melhorar e ser um melhor ouvinte. Então vamos começar. A letra P de perfume é pergunte. Então, o que é perguntar? Se você puder criar alguns modelos de pergunta já pré-estabelecidos para que você possa perguntar, porque como é o mesmo segmento que você atua, vamos se dizer, vai mudar algumas coisas de alguns clientes. Depois eu vou estar falando sobre reformular e daí talvez vai ter algumas estratégias diferentes. Mas tem algumas perguntas fixas que você pergunte para todo prospect que você está fazendo, porque daí você vai decifrar melhor ele e vai conseguir ouvir na essência. Para acrescentar duas coisas, primeiro, faça perguntas abertas, aonde ele não responda só sim e não, que ele realmente tenha que falar um pouco mais. E a outra coisa é, quem faz as perguntas está no controle da conversa. Então, se você quer ver quem está influenciando ou persuadindo alguém, é justamente aquela pessoa que está fazendo as perguntas certas e não certas perguntas. Letra E do perfume. Evite interromper. Isso é algo que eu fazia muito no começo, de fazer uma pergunta e não deixar a pessoa terminar e já fazer outra, ou utilizar algum argumento. Por exemplo, você achou o meu preço, né, o valor atrativo? Ah, então, Edilson, nada, eu ia lá e... Não, mas assim, olha, o benefício é isso, tal, e não acabava deixando a pessoa terminar. Então, não interrompa. Só se é algo muito importante, que assim, realmente é de venda ou não venda, ou vida ou morte, para que você interrompa. Mas se não, evite. Num vídeo que eu postei aqui falando sobre prospecção, até vou colocar aqui do lado para que você veja, eu falei sobre você estar no telefone e quem fala primeiro perde. Aqui se aplica a mesma coisa. Quando você faz uma pergunta e está escutando, não interrompa, e se a pessoa ficou em silêncio e você está na dúvida se ela quer complementar com algo, dá um silêncio. Espera um pouco, uns 3, 4, 5 segundos para ver se ela não vai falar nada e depois você responde. Isso vai trazer um pouco de calma para a conversa e com certeza você vai evitar de interromper. Letra R, reformule. Então, às vezes você tem aquelas perguntas já pré-estabelecidas, mas o cliente não está te entregando ouro, não está respondendo o que você quer ouvir. Então é bom você reformular a pergunta para que ele responda o que você quer ouvir. Porque assim, você pode criar uma apresentação já pré-fixada, porém o que vai determinar a venda são as respostas dos clientes. Então, se o cliente te responde que o problema não é preço, que ele investe em valor agregado, você vai por um caminho. Se ele te falar que preço para ele é determinante, você vai por outro. Então, assim, é bom você ir reformulando e você só vai ter essas respostas, essas informações mediante as suas perguntas, e às vezes elas não vão vir da maneira que você quer. Então, reformule para conseguir as respostas que você tanto quer. Letra F, foque na pessoa. Então, quando eu digo focar na pessoa, é que você realmente viva aquele momento. Foque 100% da sua atenção para aquela pessoa. Então, por exemplo, quando eu vejo um profissional que ele é diferenciado, é aquele profissional que ele está aqui e agora. Ele não está pensando na reunião que ele vai fazer depois, na viagem que ele vai fazer ou qualquer outra coisa, porque ele realmente vive para aquilo e o tempo dele é caro. Então, se o cliente está pagando aquele momento, é porque ele tem que focar. Então, foque na pessoa. Letra U, use empatia. Então, sorria, motiva a pessoa a falar sobre ela mesma. E às vezes não é nem só no profissional, mas no pessoal também. Se ela tem filho, se ela não tem, se ela tem cachorro, gato, periquito, papagaio, não importa. Faça perguntas para que ela fale sobre ela mesma. Eu vou dar um exemplo. Faz uma semana mais ou menos a gente fez uma reunião por Zoom, eu não conhecia essa pessoa e eu pedi para ela falar um pouco da história dela. E ela falou que ela era advogada, tinha se formado em Direito, porém
como ela desde pequena trabalhava com os pais, que tinham uma loja de decoração, ela depois de um tempo não sentiu mais tanto sentido assim pelo trabalho de advogada e decidiu abrir uma loja. E aí que ela começou a história da loja dela. E aí eu falei assim, nossa, te parabenizo pela coragem, por essa transição de carreira. Quando eu falei isso, ela se emocionou e deu para ver que ela ficou realmente assim muito mais conectada com o que eu estava falando. Então isso sim é uma técnica de rapport, mas que você pode estar utilizando aqui na hora de ouvir. Então até eu já fiz aqui um outro vídeo de rapport, então vou colocar aqui do lado novamente para que você veja, porque é muito importante fazer essa conexão de rapport com os nossos clientes. Letra M, mantenha contato visual. Então, quando nós estamos com um cliente, é difícil a gente conseguir manter por muito tempo os olhos fixados nos olhos dele. Então, tente ao máximo fixar. Claro, tem cliente que fica um pouco incomodado com isso. Então, você vai perceber, vai muito do seu feeling durante a conversa. Então, se você vê que ele não se importa em te olhar nos olhos, olhe nos olhos dele. Por mais que seja um pouco incômodo, mas isso cria conexão. E você entra num estado de flow. O estado de flow realmente é você se conectar como se fosse uma só mente durante a conversa. Então, olhe muito nos olhos dele. Às vezes também o contato visual pode ser também pela sala dele. Então, você olhar objetos que ele tem, se tem algum troféu, algum certificado de um curso que ele fez, você estar realmente mantendo o foco e o contato visual. Letra E, escute o que não está sendo dito. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás falando sobre o livro O Corpo Fala. Eu vou colocar aqui ao lado esse vídeo porque vai te ajudar muito a entender melhor alguns comportamentos, alguns gestos. É claro que é um vídeo muito explicativo, só que não tem todos os gestos. Então, se você quer saber mais na profundidade, leia o livro do Pierre Will, porque é muito importante para você entender como o seu cliente funciona, como você funciona. Então, escute o que não está sendo dito, porque aí vai te dar muito mais clareza do que o cliente está expressando, não só com a fala, mas também com os gestos corporais. Então é isso, pessoal. A gente finalizou agora a palavra perfume, que é uma técnica que vai te ajudar a escutar melhor, a ouvir na essência e, consequentemente, vender mais, a se relacionar melhor. E quero deixar uma frase aqui. O cuidado em ouvir é o caminho mais curto para o saber. Então, quanto mais a gente escuta o nosso cliente, quanto mais a gente realmente ouve na essência, a gente coleta informações, a gente sabe mais. E com isso a gente pode utilizar ao nosso favor. Então, utilize a técnica perfume, que com certeza você vai vender ainda mais e se relacionar melhor. Beleza? Até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Um forte abraço, uma excelente semana cheia de vendas para vocês. Valeu!